apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Amém? 1 Coríntios 1, 9. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Exatamente isso. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Hebreus 3, 12, 13 e 14. Carta aos Hebreus 3, 12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim, a confiança que nele depositamos no início. Eu quero que repetir a primeira frase desse versículo, vamos lá? Porque nos tornaremos, fale comigo assim, nos tornamos participantes de Cristo. Participantes de Cristo. Glória a Deus. É uma das palavras correlatas à palavra koinonia. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim, a confiança que nele depositamos no início, graças ao nome do Senhor. Amém? Que bom. Eu estou conversando com vocês, nesses domingos, a partir do domingo passado, sobre koinonia. Né? Koinonia é uma palavra grega, que acontece 19 vezes no Novo Testamento, e é a palavra para comunhão, é tão maravilhosa a palavra para comunhão. E essa palavra é uma palavra muito forte, na verdade é mais do que uma palavra, é um conceito, é uma doutrina bíblica importante para nós, e ela logicamente acontece em vários contextos, e é exatamente isso que eu quero trabalhar com vocês. Porque nós somos uma comunidade, uma comunhão de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mas hoje eu quero tratar da koinonia, falando um pouquinho sobre um tema da teologia, especialmente da Reforma Protestante, um teólogo famoso, Dr. Louis Berkhof. Ele fala, bem como outros, mas ele escreve sobre a Ordo Salutis. E Ordo Salutis é a frase ordem da salvação. Então, o teólogo Louis Berkhof fala sobre a ordem da salvação. Como é que acontece a salvação da humanidade? Como que é a obra de Deus para salvar uma pessoa, para salvar um povo e formar a igreja? Isso vindo depois do pecado. Então, a Ordo Salutis é muito importante, porque ela fala sobre as fases da salvação, da nossa salvação. Como é que é formada, né? O pastor Gilson, que é teólogo, formado na Unimep, Universidade Metodista de São Paulo, sabe muito bem e estudou isso com certeza. Então, a ordem da salvação é algo muito interessante. Então, o que é a ordem da salvação? Primeira coisa que acontece na ordem da salvação, quer dizer, onde a salvação começa? Fale comigo assim, eleição eterna. A salvação começa lá atrás, na eternidade, por Deus. Lá atrás. Deus nos elegeu para a salvação. Segunda fase da salvação, o segundo tempo, vamos dizer assim, é o chamado eficaz. Deus chama de forma eficaz. Ele chama de modo que então Ele nos salva. É isso que diz o Dr. Louis Berkhof. Outra fase da salvação é a regeneração. Então Deus elege, Deus chamou você. Deus regenera a pessoa, é o novo nascimento. A quarta fase da salvação na Ordo Salutis, ou na ordem da salvação, é a conversão. Então Deus elege, Deus
chama, Deus regenera, e aí então a pessoa se converte a partir da regeneração. Quinta fase da salvação, ou quinta ordem, né, na ordem da salvação, poderíamos até dizer ordem cronológica, apesar que as coisas do Espírito a gente não pode falar cronológica, é muito mais a questão eterna da existência, porque a existência humana, uma vez existindo, nunca mais deixará de existir, é a questão da justificação. Então, eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação. A pessoa se converte, logo ela está justificada. Como assim, pastor? Todos os seus pecados, do passado, do presente, do futuro, se tornam nada. São anulados pelo poder do sangue de Jesus, ou da obra vicária de Jesus Cristo. Outra coisa da salvação importante, depois da justificação vem a adoção. Fale comigo, adoção. O que é adoção? Então, um sujeito que era ladrão, mentiroso, prostituto, enfim, viciado nisso, naquilo, que não tinha nada de Deus, ele agora, o que acontece com ele? Ele é adotado como filho de Deus. Adoção, Kaique. Então, nós somos adotados, é outra parte, então, da salvação. E agora vem a outra fase, que é a santificação. Uma vez eleitos, chamados, regenerados, convertidos, justificados, nós somos adotados, e em sendo adotados, tendo sido adotados, nós somos santificados. Então começa na nossa vida, acontece esse processo da santificação. Uma pessoa salva, ela está num constante processo de melhoria. Às vezes a gente dá um passinho para trás, mas a gente tem que dar 3, 4 para frente. A gente vai se santificando, vai melhorando. É muito estranho você encontrar uma pessoa que se diz cristã, cuja vida não tem mudança nenhuma, não tem santidade. Isso é um sinal de que essa pessoa não está salva. Porque a ordem da salvação é esta que você está ouvindo aqui, descrita pelo teólogo Dr. Luiz Berkhoff. Depois da santificação acontece uma outra coisa que é fundamental na nossa vida, e está acontecendo comigo e com você, que é a perseverança. Fale comigo, perseverança. Então, aquele que está eleito pelo Senhor, ele vem passando por essas fases, chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, e estes mesmos que passaram até aqui por essa ordem, ele persevera. Aquele que perseverar até o fim, professor Joel, será salvo. Perseverança. Passe pelo que passar. Luta, dificuldade financeira, saúde, problema na família, aquela pessoa está firme no Senhor. Firme. Quem está firme no Senhor aí? Às vezes acontece alguma coisa na vida de alguém, você fala, meu Deus, essa pessoa agora vai desviar da fé. Às vezes acontece um escândalo na igreja, um escândalo, é por isso e tal. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é fiel. Viu o texto que a gente leu ali? Vamos voltar lá para 1 Coríntios 1:9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha que coisa impressionante. 1 Coríntios 1:9. Repita comigo o que está escrito lá. Deus é o quê? E ele os convidou. Lá no original grego, a ideia melhor é, fostes chamados para ter koinonia, comunhão com o Senhor. Com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão, né? Isso é algo espetacular. Então, e a última fase da salvação, depois da a última coisa, cronologicamente, da salvação, fale comigo, glorificação. Depois da perseverança até o final vem a glorificação. Isto é, o momento em que nós vamos viver eternamente com o Senhor. Esta é a Ordus Salutis. No português, a ordem da salvação. Começa lá na eleição, termina lá na glorificação. Nós estamos nessa caminhada. Quem está nessa viagem, diga amém. Estamos nessa viagem. Seguindo a ordem da nossa maravilhosa salvação. Agora, o que acontece? Uma vez sendo participantes da Ordem Salutis, ou seja, da ordem da salvação, estamos salvos em Cristo Jesus, graças a Deus,
tem uma coisa muito interessante que acontece, que é a questão da koinonia. O que é a koinonia? A koinonia, na verdade, irmãos, é a comunhão. É o vínculo, é o elo. Por isso que o tema de hoje é koinonia, o elo da salvação em movimento. Por quê? A minha e a sua salvação estão em movimento. Está em movimento a nossa salvação. Só que essa salvação em movimento, ela precisa desse elo, dessa corrente, dessa engenharia dinâmica de Deus. E isso é o que nós chamamos de comunhão. Eu vou falar de várias coisas relacionadas à comunhão, à koinonia, mas hoje eu quero falar então sobre essa questão dessa união. Então, koinonia nesse sentido, de uma forma assim muito interessante para você ouvir, é essa unidade que Deus nos dá com Ele e com as pessoas. Porque todas as pessoas que foram chamadas por Deus desde a eternidade e que estão com Cristo hoje e sempre estarão, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então nós somos efetivados nessa ordem da salvação por meio da comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Então nós precisamos desenvolver esse negócio, entender melhor, para a gente poder participar dessa bênção maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Aqui, quando Paulo fala em 1 Coríntios 1,9, que ele fala que nós fomos chamados, volta lá para 1 Coríntios 1,9, ele diz que nós somos chamados. Deus é fiel e Ele nos convidou, pode ser traduzido aí, nós estamos na NVT, mas nós somos chamados à comunhão. É como que fala da união mística do ser humano com Deus espiritual, com Deus eterno. Então Deus nos chamou, Ele nos fez participantes dessa comunhão com Ele, para que nós então possamos o quê? Vivermos em comunhão uns com os outros, ao longo da ordem da nossa salvação. Fale a verdade comigo. Não é maravilhosa essa questão da ordem da salvação? Deus está trabalhando o tempo todo. Nós estamos numa jornada maravilhosa. E é gostoso saber, por exemplo, nós que já estamos no meio do caminho, quem sabe você está... porque a gente pode viver várias fases ao mesmo tempo, né? Porque desde o momento em que a pessoa reconhece o chamado de Deus na sua vida, né? Ele já começa esses processos outros todos, da santificação, e a gente vai melhorando, a gente vai entendendo as coisas, e nós somos então introduzidos numa relação viva com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Isso é algo misterioso, místico, mas é algo poderoso que deve ser vivido no dia a dia. E a comunhão é essa coisa da gente viver isso no dia a dia. Então, nós temos a comunhão vertical, nossa participação com a vida de Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, ele convidou vocês para a comunhão, ele está dizendo, vocês foram convidados para a koinonia, para a comunhão do Filho de Deus. Por outro lado, também nós somos como convidados e chamados para a comunhão horizontal, a comunhão com os irmãos. Nós somos irmãos, amém ou não? Nós somos irmãos. Somos chamados para a unidade do corpo, e ao mesmo tempo também nós somos convidados para a comunhão missional. O que é isso? Que é a parceria que nós temos agora com Deus no seu propósito. Porque Deus nos usa para realizar então essa ordem da salvação. Deus usa a igreja para ensinar o Evangelho. Deus usa pessoas para abençoar, pais e mães para abençoar filhos, levá-los ao novo nascimento, levá-los a reconhecer o chamado de Deus, a eleição divina e assim por diante. Então, nós precisamos entender. E no texto de Hebreus, né, Hebreus 3,12, a gente percebe que aqui, o escritor de Hebreus, ele está falando o quê? Nesse momento que nós vemos do capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Ele está falando da perseverança da fé, ou perseverança na fé em meio ao desânimo. E Hebreus capítulo 3, o escritor lembra muito aquela coisa de quando Israel endureceu o coração no deserto. E muitos morreram por incredulidade. Lembra que milhões de hebreus saíram do Egito, e dos que saíram do Egito, apenas 2 chegaram à terra prometida. E logicamente os outros muitos milhares que nasceram durante os 40 anos no deserto. Então, o escritor de Hebreus está nos exortando a perseverar na fé, né? Ele compara aqui os crentes, né, com aquela geração lá de trás, que endureceu o coração, e está dizendo, olha gente, está advertindo, olha, cuidado, não endureça o coração.
Vocês precisam estar firmes no Senhor. Vamos lá, Hebreus 3,12. Vamos ver o que está escrito aqui. Eu estou comentando o texto e você precisa. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Então, permaneçam firmes na comunhão. Olha lá, portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que Deus os que vocês não desviem, né, do Deus vivo. Continua. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes. Fale comigo assim, tornar participante. Que coisa incrível, né? Olha, tornar participantes de Cristo, participante. Aqui a palavra não é koinonia, é uma palavra correlacionada. Aqui a palavra é metochoi, traz a ideia de participar de Cristo. Lembra que Paulo fala que, ele usa a palavra koinonia, para dizer, nós somos chamados à comunhão, somos chamados à koinonia. Deus nos chamou, misticamente, Ele nos chamou, Ele, como eu disse, aquela questão da ordem da salvação, nos chamou para a comunhão. E aqui Paulo fala que, ao mesmo tempo que nós somos chamados para a comunhão, o Senhor Ele nos lança para que, Ele nos dá o privilégio de participar de Cristo. Por isso que Paulo criou a figura ainda em Coríntios também, a igreja de Coríntios, falando que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, koinonia, metochoi, duas palavras gregas, trazendo essa ideia de que nós somos unidos com Cristo, estamos unidos, nós somos chamados para a comunhão, misticamente, e nós somos também agora, Deus nos colocou como participantes, assim como alguém vem do mundo, vem sem Jesus, não conhece a Deus, era incrédulo, ateu, etc. E ele faz parte agora da igreja do Senhor, agora ele, além de ser chamado, foi eleito, chamado, etc., regenerado, convertido, adotado, e vai assim por diante, ele é chamado para a comunhão de Cristo. E agora ele participa de tudo isso. Ele é participante dos benefícios, participante da questão da ordem missional. Agora ele também é um trabalhador, como eu falei aqui há pouco do pastor Oswaldo, que está ali orando pela igreja, orando pelos cultos, orando pelos irmãos. Você também ora, você prega, o outro é presbítero, é diácono, é cantor, enfim, é alguém que contribui, é alguém que ora por alguém, é alguém que aconselha, anima. Então nós somos participantes, tanto das bênçãos quanto da obra, quanto do trabalho, do serviço do Senhor. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus, isso é algo que você precisa compreender, para que a sua fé seja edificada. Você conhecer essas coisas. Amém? Olha que interessante, o chamado cristão, esse chamado para a gente participar da salvação do Senhor, não é primeiramente para eu servir, é para participar. Então fale comigo assim, o chamado cristão, primeiramente, não é para servir, é para participar. Eu sou um participante de Cristo. Não é uma coisa linda isso, irmão? Então eu participo, depois eu sirvo. A ceia, por exemplo. Então a ceia é para quem, professor Joel? A ceia é para os participantes do corpo de Cristo. Quem é do corpo de Cristo, quem é convertido, quem já entendeu a eleição, compreendeu o chamado, foi regenerado, foi justificado, está sendo santificado, adotado, perseverante, esperando a glorificação. Então nós somos partícipes, nós somos participantes, não é? Como diz aqui o texto de Hebreus, capítulo 3. Então nós somos participantes. Então primeiro eu participo, depois eu sirvo. Um participante do corpo de Cristo, ele é capaz de morrer por Cristo. Você sabia, por exemplo, que o apóstolo Pedro, ele, por uma questão de honra a Jesus Cristo, ele não aceitou morrer crucificado de cabeça para cima. Ele falou que se for para ser crucificado, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. É assim que diz a história. É incrível, não? Muitos irmãos estão sendo mortos pelo amor a Cristo. Você sabia que só esse ano, na Nigéria, 7.000 cristãos foram assassinados simplesmente pelo fato de ser cristão? Essa semana foi noticiada a morte de um pastor nigeriano que foi sequestrado e a família, a igreja pagou o resgate, assim mesmo eles mataram o pastor. Mataram o pastor, mas não mataram a sua fé. Porque agora ele está na fase da ordem da salvação. Qual fase está agora o pastor nigeriano que foi assassinado? Glorificação. Aleluia. Um cristão nunca perde. Porque ele é participante do corpo de Cristo. Ele é participante agora.
Ele faz parte do povo de Deus. A salvação do Senhor é algo que... Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eles podem quebrar essa igreja. Eles podem nos proibir de reunir. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem levantar, aprovar leis aqui e acolá. Não há nenhuma... Não muda nada. A ordem da salvação continuará intacta. Agora, tem uma coisa nela, que aí é para nós precisamos conhecer isso, que é a questão do elo. E o elo, não é, da salvação é o quê? Koinonia. A koinonia é o elo da salvação em movimento. Fale comigo, koinonia é o elo da salvação em movimento. Então, nós precisamos reconhecer essa questão, a importância da koinonia. E eu vou trabalhar com você isso bem trabalhado, para que você possa compreender essas verdades da palavra de Deus, que realmente vai nos ajudar. Então, como que esta revelação bíblica, né, que está agora em nossa mente, a koinonia, né, essa palavra que aparece aqui, em Hebreus não aparece a palavra koinonia, mas aparece a palavra participante, aí é o metochoi, já Paulo fala que nós somos chamados a koinonia. Então, como que isso vai... como é que nós vamos desenvolver, na ordem da minha salvação, da sua salvação, da nossa salvação, a vida na igreja? Como é que a gente vai fazer? Vamos tentar entender isso hoje, pensando simplesmente a questão da ordem da salvação. Na questão da eleição, onde é que está a importância desse elo, chamado koinonia, dessa questão da comunhão, na questão da eleição? Vamos lá, coloque lá. Eleição, a comunhão planejada antes da fundação do mundo. Então, nós precisamos entender que Deus planejou a minha comunhão com você, a minha comunhão com a igreja, a nossa comunhão com o corpo de Cristo, a minha comunhão com Jesus, que eu agora sou participante do corpo de Cristo. O Senhor planejou desde a eternidade. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus planejou a sua comunhão com o corpo de Cristo e com a igreja desde a eternidade? Então não é uma coisa nova, é um planejamento. O engenheiro fala, olha, eu tenho uma ideia. Por favor, me ajude, faça um projeto. Aí depois o arquiteto vem e ele dá forma àquele projeto. Então Deus planejou a minha e a sua comunhão antes de eu nascer, muito antes, lá na eternidade, porque Deus é eterno. Então a minha e a sua comunhão está planejada. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, isso é algo poderoso. Então Deus nos escolheu, Efésios 1:4, vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Quem crê que Deus amava você? Quem crê? Você crê que Deus te amava antes de você nascer? Antes da fundação do mundo, irmão. Antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Isso aqui encorpa a nossa fé. Fortalece a nossa comunhão uns com os outros. Então você não precisa ter medo de ter comunhão com os irmãos, né? Nós somos muitas vezes medrosos, né? Muitas vezes nós somos reticentes à aproximação das pessoas, com as pessoas, mas deixa eu falar para você, Deus já planejou isso, viu, irmão Romero? Deus já planejou isso lá atrás, antes da criação do mundo. Deus planejou a minha comunhão com Ele, e outra coisa, tem gente que, por exemplo, tem medo de Deus, tem vergonha de Deus. Fala, mas Deus é tão santo, a Bíblia diz que Deus é santo. É claro que é santo, mas Deus sabia quem seria você, meu caro irmão e irmã. Deus sabia os seus pecados, suas lutas, suas fragilidades, tudo isso que você é hoje, Deus já sabia quem você era. Mas mesmo sabendo quem você seria, o que você faria ou deixaria de fazer, Deus disse, eu amo ele, eu amo essa mulher, eu amo essa pessoa, e eu vou fazer com que ele faça parte de mim, do meu corpo, da minha vida, da minha comunidade. Glória a Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você percebeu que o amor de Deus é bem diferente? Porque o nosso amor normalmente é o quê? A gente cobra aquela coisa da reciprocidade, né? O amor de Deus não tem a ver com a reciprocidade. Deus nos ama antes de existirmos. E depois que existimos, do jeito que nós somos. É óbvio que Deus tem uma ordem, né, uma maneira de nos levar à santificação e à perseverança para que nós possamos viver eternamente com o Senhor. Então, a comunhão é o elo. O Senhor já planejou ter comunhão conosco. Nosso Deus não é como um Alá, o Deus dos muçulmanos. Se ele virar a paz, se ele resolver te pegar, vai ser problema para você. É totalmente diferente. Estude as outras teologias para você ver.
O Deus dos cristãos, o Deus da Bíblia, é um Deus maravilhoso. Esse Deus está revelado nas Escrituras. Nós não podemos fugir do que está escrito na palavra de Deus. Então a salvação começa na comunhão divina entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se estende a nós. Então, essa questão da eleição de Deus é o propósito eterno de Deus para nos formar como um povo, né? Não como uma pessoa soltas desde o início. Então Deus planejou isso. O plano de Deus é comunitário, um corpo com muitos membros, como nós somos aqui, uma igreja com muitos membros. Aleluia. Quem está feliz por ter sido eleito pelo Senhor? Como é que eu sei que eu sou eleito do Senhor? Você está aqui, meu filho. Você está aqui, minha filha. Foi Deus quem te trouxe aqui. Foi Deus que fez o seu coração pender para Ele. O pêndulo do seu coração tem a ver com o que o Senhor planejou desde a eternidade. Aleluia. Nesse sentido, é muito bom ser presbiteriano, não? Glória a Deus. Desprezar a comunhão é negar o propósito da eleição. Veja bem, então, nós temos esse problema na igreja muitas vezes, Cláudio. Muitas pessoas, por exemplo, não preciso de igreja. Igreja, preciso de Deus, preciso de Jesus. Errado. Errado. Porque foi Deus quem planejou a comunhão. Desde a eternidade. Ele planejou isso. Então você vai desprezar algo que Deus planejou? Então, não é legal você saber que a comunhão é o elo da sua salvação? É o elo da ordem da sua salvação? Então nós precisamos entender isso, para que a gente possa caminhar maravilhosamente com o Senhor. Então nós somos escolhidos em Cristo, e Cristo nunca anda sozinho, nós somos eleitos para participar da comunhão eterna com Ele, né? E precisamos refletir então nessa comunhão. Segunda coisa, vamos lá, vamos trabalhar essa questão da ordem da salvação, trabalhando koinonia. O chamado eficaz e regeneração, a comunhão que desperta a vida. Fale comigo, a comunhão que desperta a vida. Então, a comunhão do Senhor, ela desperta a nossa vida. Então, vamos para o livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, vamos lá? Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Aleluia. Então, quando Deus nos chamou, Ele chamou você, porque o chamado, fale comigo assim, o chamado de Deus é eficaz. Como assim? Por exemplo, você tem uma pessoa que de repente se mira, não gosta de igreja, não gosta de pastor, não gosta de Bíblia. Ele aprendeu lá na universidade, lá na escola, ou com o pai, com a mãe, e esse negócio de igreja é tudo enganação e tal. Aí durante a história da vida dele, Deus vai lá e dá um toque. Ele fica em dúvida, dá aquela balançada. Vai. Daqui a pouco, ele está aqui dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o chamado do Senhor é eficaz. Deus sempre dá um jeito de colocar você nos trilhos. Quem crê nisso? Eu mesmo dei muito trabalho, eu não queria ser crente, de jeito nenhum. Já falei isso aqui 1000 vezes. Eu não queria. Tem muita gente que também que não queria. Você odiava esse negócio de igreja, de crente, de Bíblia. A gente tinha a pior das impressões em relação à igreja, mas não tem problema. Deus tem um plano na sua vida. Ele te chamou e Ele te trouxe. Pelo amor ou pela dor. Sorrindo ou gemendo, o Senhor te trouxe à presença dEle. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso, não? Glória a Deus. Uau, glória ao nome do Senhor Jesus. Agora, o chamado de Deus é uma comunhão que desperta a vida de Deus em nós. Então, ninguém nasce de novo de forma isolada. Deus sempre vai usar a igreja, vai usar as pessoas, vai usar irmãos, irmãs. E como é que a gente aplica isso na nossa? Então, quem é regenerado, ele sente sede de comunhão. Às vezes a pessoa não, mas ele sente sede de comunhão. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja porque Deus coloca uma pessoa legal do lado dele. Deus coloca um irmão para trabalhar com ele, e aquele negócio, e ele involuntariamente tem uma sede dentro dele. Fale comigo assim, sede de comunhão. E eu posso dizer que essa sede de comunhão tem a ver com o Deus que nos criou, porque Deus, nós estamos umbilicalmente ligados a Deus, é uma sede de comunhão que a gente tem. Né? E isso é involuntário às vezes, muito involuntário, é uma coisa que você não tem poder contra isso. Você tem poder até certo ponto, mas chega um momento que você se rende. Aleluia! Sabe aquela vontade de vir para a igreja, aquela vontade de ler a Bíblia, aquela vontade de orar. Irmão, esse negócio não é seu, isso vem do Senhor.
Uma sede de comunhão. Então, a comunhão é o elo na ordem da salvação. É algo maravilhoso, é algo preparado pelo Senhor para levar você para a presença de Deus. Então, não existe regeneração sem essa reconexão, né? Então, como é que Deus vai salvar alguém? O Senhor que chama, o Senhor que elege, que chama, e que regenera. Então, Ele mesmo trabalha isso em você, e o Espírito Santo vem habitar em você, e Ele então ressuscita em você essa condição de comunhão, de comungar com o eterno Deus e com as pessoas. Quando você vê, você está amando as pessoas, você está amando a Jesus, amando a igreja, amando os irmãos e servindo ao Senhor. Glória a Deus. Eu falo isso para vocês com muita segurança, porque eu acredito nessa ordus salutis, eu acredito nessa ordem da salvação. É assim que Deus faz, é assim que Deus quer fazer na sua vida. Então, quem é regenerado sente sede de comunhão. Então, o Espírito Santo nos move em direção à vida da igreja, que a vida da igreja é essa vida de comunhão uns com os outros, porque nós somos salvos, e para o salvo não há outra coisa, a água corre para um lado só, né? Não tem como, ela vai vir, você virá a Deus, você terá comunhão com o Senhor, e isso é algo maravilhoso. Terceira coisa, vamos lá. Seguindo na ordem da salvação, na ordem dos salutis, nós vamos agora analisar a questão da comunhão, do elo, né? Da conversão. Fale comigo, conversão. A comunhão que encoraja e restaura. Quando a pessoa se converte, automaticamente, o elo a coinonia entra em ação. Que jeito, pastor? Ela entra em ação nos animando uns aos outros. É incrível você ser crente, porque, irmão, você nunca está em paz. Tem sempre um crente para te perturbar, positivamente, não é verdade? Hebreus 13, vamos lá, o texto que nós lemos. Tem sempre alguém que Deus levanta para ir lá, vai lá, fala com você, liga para você. Não, Oswaldo? Chama você para orar, fala, irmão, que você não vai orar, você não está no ministério de oração, por que você não foi ainda? Você tem que ir, etc. Por que você não foi orar? Advirtam uns aos outros todos os dias. Fale comigo, todo dia. Olha o que a Bíblia diz: advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Olha como a comunhão age na igreja. Por isso que a gente tem discipulado, a gente tem curso, a gente tem oração, a gente tem pregação, a gente tem culto, e a gente chama um ao outro. Irmãos, é algo de Deus isso, é algo maravilhoso. Esse é o elo, essa é a coinonia, Patrícia. Deus nos envolve de tal maneira, e há uma ordem do Senhor para que a gente faça isso. Então, por que isso é importante? Porque, na verdade, isso é a base da conversão. Isso é a base da conversão. Quando você é regenerado, você é chamado por Deus, e você começa a reconhecer Jesus como seu Salvador, logo vai ter alguém para dizer para você, irmão, você viu esse negócio, você não precisa fazer mais, né? Se você mentia, não mente mais. Agora você é diferente. E aquilo vai envolver a sua vida. Então a conversão, ela envolve arrependimento em fé. Porque você vai aprender, e você aprende pela Bíblia, que sem arrependimento você não tem comunhão com Deus. E a fé sem obras é morta. A fé sem as obras do arrependimento, ela é morta. Então, é como que uma avalanche, é como que um vento forte que nos empurra para a conversão. A gente começa a mudar de vida. A gente começa a mudar de vida. Coisas novas começam a acontecer, comportamentos novos começam a surgir. Isso é o elo da comunhão agindo em favor da salvação. Então, a comunhão é como que um combustível da salvação. É como a gasolina, o álcool, o etanol, o gás hélio, não é? Isso é algo maravilhoso. Então, é muito legal isso. A coinonia, ela protege o cristão do engano. Fala comigo, coinonia protege o cristão do engano do pecado e do esfriamento espiritual. Como assim? Você está na igreja, sempre que você parar de vir à igreja, vai ter um irmão que vai ligar, ô fulano, não estou vendo você na igreja esses últimos dias, rapaz. E aí você fala, puxa vida, por causa disso, por causa daquilo, eu escandalizei, eu fiquei doente, eu vendi meu carro, perdi. Aí Deus usa aquela pessoa para trazer você para perto. Logo, a comunhão, ela protege a gente.
O marido olha para a esposa e fala, meu bem, você não está orando mais, hein? O que aconteceu? Você orava todo dia, ficava até me perturbando aqui, não me deixava dormir? Você não está orando mais, o que está acontecendo? Então, é a koinonia, é a unção, a comunhão que vai ajudar você. Vai lutar para te proteger e para não deixar você esfriar. Então, fale comigo, koinonia, protege e o que mais? Não deixa esfriar. A koinonia é como que um instrumento de Deus para que a gente não se isole, para que a gente não perca a comunhão, o óleo, né? Para que a gente não fique com o coração endurecido. Ela cria ambiente contínuo de arrependimento e de encorajamento. Percebeu como é importante a gente estar em comunhão? Glória ao nome do Senhor Jesus. Quarta coisa, vamos lá. Como é que a comunhão, ou koinonia, age na ordem da salvação, agora chegando a esse ponto da salvação, a essa fase da salvação, esse nível da salvação, que é a questão da justificação. A justificação é a comunhão reconciliada. Como assim? Ninguém pode ter comunhão com Deus se não reconhecer, ou se não tiver sido justificado. O que é justificação? Está aqui o doutor Rafael. O que é justificar? Tornar alguém justo. Quem é que nos tornou justos? Foi Jesus Cristo, que morreu na cruz e nos deu o direito, nós pecadores, separados pelo pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Cristo morreu sendo justo, e logo Ele então, com a sua justiça, cobriu os meus erros, os meus pecados, Ele já pagou a minha condenação, e agora então eu sou justo. Jesus em comunhão com o Pai, me levou para a comunhão de Cristo. Logo então agora eu sou justo. Quando Deus olha para mim, Ele não me vê como pecador, então Ele pode falar comigo, Ele pode se relacionar comigo, porque os meus pecados foram justificados. E pastor, e como é que a gente pode então entender? Vamos para Romanos capítulo 5, versículo 1. Esse é o texto famoso, né, que levou Martinho Lutero a começar a reforma protestante. É isso aí, vamos lá. Quem estudou, conhece a reforma, sabe que aí nasceu, esse é um dos textos históricos da reforma. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, olha, pela fé declarado, fé no quê? Fé na obra de Jesus. Declarados justos, temos paz com Deus. Fala comigo, paz com Deus. O que é paz com Deus, se não koinonia, comunhão? Quem é que tem paz com Deus? Quem está em comunhão com Deus. Como é que a gente tem paz com Deus? A única maneira de ter paz com Deus é ter sido justificado por Jesus. É ter reconhecido o sacrifício de Jesus. Como é que eu posso, e hoje, por exemplo, como que eu, pecador, quem sabe essa semana você pensou um monte de besteira, ao longo da sua vida você fez um monte de bobagem, você pensou em matar alguém, você fez tanta coisa errada, e aí de repente alguém chega aqui e fala, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a misericórdia de Deus. Fala, como que eu vou pedir misericórdia de Deus? Como que eu vou orar a Deus? Eu sou um pecador desgraçado, eu sou um destrambelhado. Mas aí você faz o quê? Pela fé você lembra que Jesus morreu na cruz por você, e você se sente habilitado, você se sente justo, porque você pode chegar ao Deus Santo, 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 e falar com Ele, porque você foi justificado. Então, pela fé, pela doutrina da justificação, que é uma parte da ordem da salvação, você pode chegar diante de Deus hoje, sentar com o Senhor e falar, Senhor, me ajuda, me abençoa, fala comigo, me abençoa, me traz o pão de cada dia, Senhor, cura minha enfermidade, abençoa minha esposa, meu filho, abençoa minha vida, minha saúde, me dá paz. Por que você pode fazer isso? Por causa da justificação. E você faz isso por meio do elo da comunhão, da koinonia, que é um elo também para essa questão da justificação, porque agora eu tenho comunhão com Deus por causa que eu fui justificado pelo Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa, não? A justificação nos reconcilia com Deus e, por consequência, uns com os outros. Eu perdoo meu irmão por causa de Cristo, porque Cristo me perdoa. Eu perdoo as pessoas. Jesus nos perdoa. Então, ser justificado é aprender a viver de forma reconciliada, de forma juntos, né? A comunhão saudável é o sinal visível de que nós somos perdoados por Deus. Então, isso é maravilhoso. Quem está feliz por ter sido justificado pelo Senhor? Você sabe por que você pode vir aqui hoje, orar e tomar ceia, orar e pedir um milagre de Deus, orar e pedir uma bênção de Deus, pedir saúde para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, orar pelo seu filho se converter. Sabe por que você pode fazer isso? Por causa da justificação realizada por Jesus. Jesus nos tornou justos por meio da sua vida santa, sem pecar nenhuma vez, e ainda foi morto e crucificado em meu e em seu lugar, pelos meus e pelos seus pecados.
Então, aí entra o elo da comunhão na justificação. Você percebeu que coinonia está em toda parte? Sem coinonia, a coinonia é o combustível da salvação. Glória ao nome do Senhor. Que bom aprender isso num dia como esse, um culto de Santa Ceia. Glória a Deus. Quinta coisa, vamos lá, estamos caminhando, não? Adoção, fala comigo, adoção. A comunhão dos filhos e herdeiros. Você sabe que você não tinha nada a ver com Deus por causa do seu pecado, das suas falhas, etc. Mas em Cristo Jesus você foi adotado. Isso é algo poderoso. Nós agora nos tornamos filhos de Deus. João 1,12, vamos lá, Evangelho de João, lá no início, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que creram nele, nele quem? Jesus, e o aceitaram, ele deu o, fale comigo, direito. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é o conceito de adoção. Aqui está a teologia da adoção. Nós fomos adotados por Deus por meio de seu Filho Jesus. Então aí entra de novo o elo da comunhão. Agora, porque eu fui adotado, eu agora sou considerado filho também. Que coisa maravilhosa, não? Nós estamos acompanhando a história aí agora da pastora Joyce e do pastor Clodoaldo, que em função de uma menina que se suicidou, ela está adotando 2 crianças. Uma de, cadê a família? Tem alguém da família aqui? Aqui a Joyce já está, a neném, a menina tem quanto tempo? 2 anos. E a outra tem 1 mês. E a família está lutando para adotar. Adoção. Essa menina aqui tem quase 2 anos, a Joyce e o pastor Clodoaldo já a tem como filha, adotada. Então, Cristo nos adotou. Você, como uma pessoa que pecou a vida inteira, aprontou a vida inteira, aos 50 anos se converte a Jesus. Um filho do diabo. Um filho da incredulidade. Quando ele se converte ao Senhor, ele é adotado. E aí agora, ele, por ter sido adotado pela fé, ele agora tem comunhão com o Pai, comunhão com os irmãos. Você é meu irmão. Glória a Deus. Quem é meu irmão aqui? Levanta a mão. Nós somos irmãos. Filhos e mães diferentes, mas somos irmãos, adotados. Isso é algo poderosíssimo. Deus não nos apenas perdoou, Ele nos adotou. Nos tornou filhos dEle. E agora a gente precisa crer que nós somos adotados, que nós somos filhos, e isso é maravilhoso. Então, e ser filho implica o quê? Implica em viver em família. Então aí que entra a coinonia. Então, a coinonia é a expressão prática da adoção espiritual. Comunhão, família, nós somos uma família, em Cristo Jesus, nós somos uma família. Glória ao nome do Senhor. Então na igreja nós aprendemos a viver como irmãos, porque um dia nós vamos morar no céu como irmãos, e nós somos irmãos mesmo, porque Cristo nos adotou. Então a gente suporta o irmão, a gente ama, a gente serve, e a comunhão o quê? O que é a comunhão nesse caso? A comunhão é o lar dos filhos de Deus. Fora desse lar nós somos como órfãos que vivemos separados. Então você cristão precisa de uma igreja. Se você é filho de Deus, você precisa estar na comunhão dos filhos de Deus. Você tem que estar junto com um grupo dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, todos eles foram adotados por Jesus Cristo. Você não pode viver separado. Não existe esse negócio de vida cristã sem igreja, sem Jesus. Isso não existe. A menos que não haja possibilidade. Se você morasse na Antártida, sozinho, mas não tem, nem lá na Antártida você não viveria sozinho. Toda parte, nós somos irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então você precisa viver como filho de Deus, como filho de Deus. Isso é maravilhoso. Vamos adiante, nós vamos terminar já já. Sexta coisa que acontece, é o 6º momento da salvação, né? Vamos chamar de momento, que é a santificação. A comunhão que purifica e molda. Então, a comunhão também ela é preciosa no sentido de nos levar a viver uma vida santa. Vamos para Hebreus 10, 24? Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Vamos ver. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Olha que coisa interessante. Onde é que as pessoas pensam isso? Lá no Hamas? Aquele pessoal que pensa em matar um ao outro? Matar os outros? Não, é na igreja, é na presença do Senhor Jesus. Pensemos em como nos motivar uns aos outros, como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Verso 25, vamos lá.
E não deixemos de nos reunir. Fale comigo, não deixar de reunir. Olha aí, gente. Então essa reunião aqui é uma coisa certa? Então para ser igreja a gente tem que se reunir junto? Congregar? E não nos deixemos de reunir, como fazem alguns. Isso é, como alguns fazem, não querendo se reunir, não é? Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Dia do quê? O dia da salvação, o dia da eternidade, o dia da volta do Senhor. Então nós somos uma igreja, e nós nos reunimos uns juntos, e nós animamos uns aos outros a praticar o que é certo, o que está escrito, os princípios da palavra de Deus, isso é santidade diante do Senhor e diante das pessoas. E então nós agora, olha que coisa maravilhosa. Repita comigo, koinonia. Está fazendo sentido para você, não? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então a santificação é um processo comunitário. Fale comigo, santificação é um processo comunitário. Comunitário. A gente, juntos, a gente não faz coisa errada. Quanto mais juntos você tiver, melhor é. Glória ao nome do Senhor, porque ali você vai ter os irmãos para estar com você, dizendo, olha, não faz isso, olha, vamos fazer isso junto. Você mesmo não vai se sentir bem fazendo aquilo, porque a santificação é um processo comunitário, e isso é algo, então Deus nos transforma por meio dos relacionamentos, ferro afiando ferro. Então na comunhão nós somos confrontados, perdoados, curados, e assim nós vamos seguindo para sempre. Então, claro que koinonia é um processo na nossa vida, é um elo maravilhoso do Senhor habitando em nós por meio do Espírito Santo, é um laboratório de santidade. Então, quem foge da comunhão, foge do aperfeiçoamento. Presta atenção, o cristão que foge da comunhão, que foge das reuniões, que foge da igreja, que foge de estar junto, ele está fugindo da sua vida com Deus. Ele está necessariamente fugindo de ser uma pessoa melhor. E ultimamente, vamos lá, vamos a uma das últimas, perseverança. Fala comigo, perseverança é a comunhão que sustenta a fé até o fim. Um ao outro ajudou, né? Que coisa maravilhosa. A gente, se nós formos fiéis até o fim, então a fé mantém viva quando ela é compartilhada, ela se mantém viva quando eu compartilho a fé. Então, a comunhão dos santos, a perseverança, você sabia que perseverança é um meio de graça na teologia? Então, a graça de Deus se aperfeiçoa por meio da perseverança. Então a gente persevera, a gente ajuda um ao outro, e estarmos em comunhão é maravilhoso para a gente perseverar, porque a gente ouve o testemunho do irmão, ouve o testemunho da irmã, a gente vê Deus fazendo as coisas, e a gente vê o Senhor trabalhando, a gente sofre junto, a gente ri junto, e a gente vai caminhando junto, e nós somos guardados pelo encorajamento mútuo e pela intercessão dos irmãos. Fique em pé agora, vamos para a última coisa, que é a parte da glorificação. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa que nós vamos viver, não é? Fale comigo, glorificação, a comunhão perfeita e eterna. A nossa comunhão é, na verdade, esse elo, né, que trabalha a nossa vida na ordem da salvação, na ordem dos salutos. Vai chegar um momento que essa comunhão nossa vai estar num estágio perfeito, um estágio de perfeição. Aquele momento em que nós vamos para a glória com o Senhor. E aí a nossa comunhão será perfeita. Então, aquele plano que começa lá na eleição, lá na eternidade, vai sendo trabalhado, cada um de nós, vai sendo trabalhado, a gente vai chegar até a perseverança, até o final, e quando a gente chega lá no final, então agora nós, como corpos glorificados, nós seremos como Jesus, juntos, nós nunca mais vamos deixar de estar juntos, de forma perfeita nos relacionaremos para toda a eternidade, nas mansões celestiais, no céu eterno. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa, não? Então, koinonia é o elo da salvação em movimento. Tudo que eu quero que você leve para sua casa hoje aqui é o seguinte: a minha salvação está em movimento. É possível, e é claramente isso que eu quero dizer para você, que talvez você está em algum momento na ordem da salvação diferente do outro. Uns estão mais adiante, outros estão mais atrás, inclusive por causa da questão de datas, pelo tempo de cada um, mas a verdade é que nós estamos seguindo essa ordem
maravilhosa. Então é sempre bom a gente olhar para o irmão e respeitá-lo e amá-lo, e conviver com comunhão e praticar comunhão, o elo da comunhão, né? O koinonia, sabendo que a salvação que o alcançou, me alcançou também, e o nosso destino é a glorificação, é vivermos a eternidade com o Senhor. Não é maravilhoso isso? Deixa eu falar para você, o Deus que te chamou, Ele vai te sustentar. Como disse Paulo, aquele que começou a boa obra, a completará. Onde você está, feche, curve as suas frontes. Quero convidar aqui os irmãos para nós servirmos a ceia. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, não? Você tem vivido a fé, a sua fé cristã dentro da koinonia, ou você está à margem dela? Você de fato dá valor à comunhão dos irmãos? Certamente há pessoas nesse meio hoje aqui que estão conosco aqui no culto, ou que nos veem pelos nossos serviços de mídia, que precisam de encorajamento para a sua fé, e esse encorajamento vai chegar por meio de alguém, ou por meio dessa palavra, que é a expressão viva da comunhão do Senhor. Glória a Deus. Então eu quero que você que está com o olho fechado aí onde você está, peça ao Espírito Santo que renove em você o amor pela comunhão. Feche seus olhos e diga: Deus, eu agradeço por conhecer essa palavra, por conhecer essa revelação bíblica, por conhecer essa doutrina bíblica que me fala do valor da comunhão, o valor da koinonia, do elo da comunhão. Eu preciso. Irmão, na verdade, se eu pudesse dar um outro tema para esse sermão hoje, seria assim: precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Koinonia, o elo da salvação em movimento. Ó Senhor Jesus, obrigado porque Tu és o autor da nossa salvação. Tu és aquele que nos tem colocado no trilho da ordem da salvação, da estrada da salvação, e nos tem fornecido o óleo da comunhão. Glória a Deus. Aleluia. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo nessa manhã que unja você. Graças ao nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela comunhão. Obrigado, Senhor, porque por meio da comunhão que o Senhor tem aperfeiçoado a nossa fé e nos empurrado, e, enfim, tem nos movimentado para caminhar para frente. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Graças a Deus. Uau, aleluia. Olhe para mim agora. Presta atenção aqui. Você está em koinonia, em comunhão com Deus, porque você foi chamado por Cristo a participar dele. Koinonia é isso. Primeira coisa, Ele nos chamou para sermos participantes dele. Koinonia, metochoi, dois termos hoje que eu estou usando aqui no grego. 1 Coríntios e de Hebreus 3, 12 a 14. Então, o Senhor nos chamou, Ele nos chamou. Melhor fazer assim, Ele nos chamou e nos fez participantes dele. E depois Ele nos deu essa unção maravilhosa, esse elo que é da comunhão, diferentemente indispensável, eu diga assim, independentemente do nível que você está, em qual ordem da salvação, da sua caminhada de fé você está, a verdade é que a comunhão é o elo que vai te levando, te movendo, é o vento que te sopra, que vai soprando e vai levando você, soprando como Deus quer. Aleluia. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela comunhão. Obrigado por nos ter atraído a Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Em tendo sido atraídos pelo Senhor, agora nós somos participantes de Cristo. Aleluia.
sendo participantes de Cristo, nós temos comunhão com os demais participantes, que são aqueles outros e outras que o Senhor também chamou para participar dessa comunidade, dessa koinonia maravilhosa. Uau! Obrigado, Senhor. Oh Deus, obrigado por nos proteger. Obrigado, Senhor, por nos aquecer. Aleluia. Glória a Jesus. Abençoe os teus filhos e filhas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai sair do seu lugar, vindo aqui pelos corredores centrais, né? E saindo pelos laterais, para você pegar a sua ceia. Mas deixa eu explicar. Aqui nós temos em nossas mãos o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus, que de fato nos tornou participantes de Cristo. Não fosse a obra de Jesus na cruz, não seríamos. Então hoje é um momento de você olhar para o pão e para o vinho e, em memória, lembrar do que Jesus fez por você. Você só está agora linkado, conectado, em comunhão com Deus por causa da obra de Jesus. O elo da comunhão só é possível por causa da obra redentora de Cristo. O Cristo Redentor é o nosso Senhor e Salvador. Então você vai vir, esses elementos são consagrados em nome de Jesus, para a sua edificação de fé. Mas é em memória. É em memória que você vai ver e falar: obrigado, Senhor, porque eu estou em comunhão com Deus, com Cristo e com os meus irmãos. E eu estou a caminho da minha glorificação. Uau! Caminho da glorificação eterna. Para estar em comunhão eterna com Deus e com os meus irmãos, milhares e milhões, que se converteram e se converterão ao longo da história para